O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras marcaram a vida de um homem que perdeu tudo em apenas um dia. Riqueza, filhos, saúde, nada restou. Mas em vez de blasfemar, ele se ajoelhou e adorou. Parece loucura? Talvez. Mas essa história esconde um segredo poderoso, capaz de transformar a forma como você encara suas próprias dores. Hoje, na sala 777, vamos desvendar o enigma de Jó, o homem que se tornou símbolo de fé em meio à tempestade. O livro começa de forma clara. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era apenas piedoso, era também próspero. Possuía milhares de ovelhas, camelos, bois, jumentas, servos e uma família numerosa. 7 filhos e 3 filhas. Era respeitado na comunidade, visto como exemplo de integridade. Após cada banquete familiar, Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus, temendo que seus filhos tivessem pecado até mesmo em pensamento. Sua vida parecia perfeita. Riqueza, saúde, harmonia familiar, respeito social. Mas o que ninguém via é que nos bastidores da eternidade, uma batalha invisível já estava sendo travada. Em um cenário celestial, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles estava Satanás. Deus exaltou a fidelidade de Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o acusador lançou um desafio ousado. Acaso teme Jó a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste de proteção? Não abençoaste seu trabalho e multiplicaste seus bens? Mas toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti. Deus, confiando na integridade de Jó, respondeu: Tudo quanto ele tem está em teu poder, somente não estendas a mão contra ele. E assim começou a prova que mudaria para sempre a vida de Jó. Era um dia comum, até que mensageiros começaram a chegar em sequência. O primeiro: os sabeus atacaram, levaram os bois e jumentas, mataram os servos. Só eu escapei. O segundo: fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e consumiu os servos. Só eu escapei. O terceiro: os caldeus atacaram em 3 bandos, tomaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei. O quarto, com a notícia mais cruel: seus filhos e filhas estavam banqueteando. Um vento forte derrubou a casa, e todos morreram. Só eu escapei. Em questão de minutos, Jó perdeu riqueza, servos, animais e seus 10 filhos. A dor era insuportável. Qualquer homem teria amaldiçoado sua própria vida. Mas Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, caiu com o rosto em terra e adorou. Declarou com voz firme: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor mais aguda, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se essa história já mexeu com você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Aqui na sala 777, toda semana mistérios, histórias e revelações ganham vida. Satanás não se deu por vencido. Voltou diante de Deus e pediu mais, pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Deus respondeu: Eis que ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Jó foi ferido com tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça. Sentado em cinzas, raspava as feridas com cacos de cerâmica. Era uma imagem de humilhação total. Nem a esposa compreendeu sua fé. Conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: Falas como uma insensata. Temos recebido de Deus o bem. Não receberíamos também o mal? Mesmo coberto de chagas, não pecou com seus lábios. 3 amigos vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram suas roupas, lançaram pó sobre as cabeças em sinal de luto. E se sentaram com ele em silêncio por 7 dias
e 7 noites. Às vezes, o silêncio é o maior consolo. Mas quando começaram a falar, suas palavras se tornaram acusação. Elifaz insinuou que Jó estava sendo disciplinado por algum pecado oculto. Bildade sugeriu que os filhos de Jó morreram por causa de seus próprios erros. Zofar foi ainda mais duro. Disse que Deus estava sendo misericordioso, pois Jó merecia coisa pior. Jó se defendeu, reafirmou sua inocência e, no auge da dor, declarou: Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Um quarto personagem entrou em cena, Eliú, mais jovem que os outros. Ele trouxe uma visão diferente. O sofrimento não era apenas castigo, poderia ser disciplina, alerta ou oportunidade de crescimento. Era como se dissesse: Deus fala até através da dor. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Não deu explicações diretas, fez perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acaso podes comandar as estrelas, dar ordem ao mar, alimentar o leão ou guiar o trovão? Falou do Beemote e do Leviatã, criaturas colossais e indomáveis, símbolos do incontrolável. Era como se dissesse: se você não controla nem compreende o que vê, como poderá entender os meus propósitos? Diante da grandeza divina, Jó se curvou. Disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não recebeu respostas. Recebeu revelação, e isso mudou tudo. Deus repreendeu os amigos de Jó e aceitou sua oração em favor deles. E então o restaurou em dobro: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 jumentas. Deu-lhe novamente 7 filhos e 3 filhas, as mais belas da região. E Jó lhes deu herança, algo incomum para a época. Depois de tanta dor, viveu 140 anos, viu 4 gerações e morreu velho e farto de dias. A história de Jó não é sobre entender o porquê da dor. É sobre confiar no caráter de Deus, mesmo quando nada faz sentido. Quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem, e esse quem é um Deus justo, soberano e misericordioso. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Continue desvendando mais desses segredos com o material especial que deixei na descrição do vídeo. E lembre-se, nem tudo que está oculto permanece escondido para sempre. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pode ser que hoje essa mensagem alcance alguém que precisa de esperança.